Falam também sobre Rubens Menin, o dono da SAF atleticana, estreitando relações com um bilionário boliviano. Marcos Leonardo está à venda no Al Hilal. Será que caberia no seu time do coração? As últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo está estreitando relações com Marcelo Claure, boliviano que é dono do Bolívar, próximo adversário do Atlético e alguém que já manifestou a intenção de se tornar um dos acionistas do Atlético. Bora explicar essa história? Vocês sabem que Atlético e Bolívar se enfrentam nas quartas de final da Sul-Americana, certo? Pois bem, o Marcelo Claure, que é um bilionário boliviano e que é dono do Bolívar, postou a imagem dos logos, dos escudos dos times, fazendo referência ao confronto de quartas de final, e escreveu: Rubens Menin, JP Menin e Vitor Menin, meus queridos amigos, nos vemos em Belo Horizonte. Rubens Menin, que é o principal acionista da SAF do Galo e o pai da família Menin, o grande responsável pela fortuna criada com construtora, com banco, com sistema de comunicação, enfim, entre outras coisas. O Rubens Menin respondeu ao Marcelo Claure afirmando o seguinte: Marcelo Claure, será um prazer te receber em BH. Você vai gostar de conhecer a Arena MRV. É real a possibilidade de o Marcelo Claure investir uma grana para se tornar acionista do Atlético. Uma das possibilidades seria dele ocupar o espaço do Daniel Vorcar, que chegou a comprar ações do Atlético, mas vive fase profissional extremamente complicada. O Banco Master, do qual ele é dono, passa por problemas muito graves que envolvem até a polícia. Bora falar agora sobre Marcos Leonardo, centroavante brasileiro em alta na Arábia Saudita, mas à venda. O Al Hilal, com aquela ideia de reestruturação e contratação de jogadores de muito nome, pretende utilizar as vagas de jogadores estrangeiros para contratar verdadeiras estrelas e pode acabar sobrando para o centroavante ex-Santos. Marcos Leonardo fez uma primeira boa temporada na Arábia Saudita. Por lá foram 43 jogos, 29 gols e 3 assistências. Ele foi um bom substituto para o Mitrovic, que conviveu com uma série de lesões ao longo da temporada. Mas, como a ideia é ter jogadores famosos e jogadores estrelados, pode acabar sobrando para o Marcos Leonardo, até porque o limite de estrangeiros no campeonato nacional é de 8. Dessa maneira, a tendência é que o Marcos Leonardo fique disponível apenas para competições continentais. Ele, por exemplo, poderia jogar as Champions Asiática, mas para o Marcos Leonardo não é interessante. Você perde espaço, você perde valor, você joga menos. E diante desse cenário, o Al Hilal está disposto a ouvir propostas pelo atacante. No primeiro momento, assim que li a notícia, já imaginei o Marcos Leonardo reforçando o Flamengo, jogador com características parecidas a que o Felipe Luiz pede, de um centroavante móvel, que combate bastante, rouba a bola, mas vale a lembrança de que o Al Hilal havia comprado o Marcos Leonardo do Benfica por 40 milhões de euros. Número praticamente inviável para um clube brasileiro. O Benfica é quem fez bom negócio, porque o tirou do Santos por 22 milhões de euros e o vendeu pouco tempo depois para o Al Hilal por 40 milhões de euros. Pergunta que eu deixo para você: Marcos Leonardo caberia no seu time do coração? Já registra a sua opinião no espaço para comentários. Combinado? O clássico da Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético, qual está chegando melhor? Que pergunta boa, Jack. Pergunta ótima. Duelo muito imprevisível, cara, mas muito mesmo. Vamos lá, o Atlético vive um momento de instabilidade, né? Eu acho que o Atlético hoje é menos seguro do que o Cruzeiro, embora o Cruzeiro também não viva o auge da sua temporada. O Cruzeiro também vive um momento, eu não sei, cara, ótima pergunta, eu não sei responder. Pablo Mari no Galo, Nico Esquira soltou informação agora. O fã do Nacho, o Pablo Mari tem contrato por mais uma temporada na Fiorentina, ele chegou faz pouco tempo. E era titular absoluto por lá, tá? Não tô botando muita fé nessa história, não. Não tô botando muita fé, cara. Acho difícil o negócio acontecer. Haveria necessidade de um aporte financeiro, quer ver, ó? Pablo Mari. Deixa eu ver até se ele começou a temporada com titular, porque ele termina a temporada muito bem, jogando e tal, ó. No jogo contra o Polícia, que foi nas eliminatórias da Champions, que a Fiorentina venceu por 3-0 fora, ele foi banco, tá? Nos jogos da pré-temporada também tinha sido reserva. Talvez não seja... Enfim. Vou dar uma pesquisada, vou ver se tem alguma chance dele vir para o Brasil, tá? Pablo Maffeo do Mallorca, na Espanha, é interesse do Atlético Mineiro para o lugar do Igor Rabelo. Não, para falar a verdade, Kaique, o Pablo Maffeo é lateral.
e viria para jogar na lateral mesmo, né? Inclusive, a primeira proposta, de acordo com a imprensa espanhola, gira na casa dos 4 milhões de euros. Confesso que eu me surpreendi com esse valor. E aí é legal contar que esse Pablo Maffeo, que é argentino, mas que fez quase toda a sua formação no Manchester City, é conhecido lá na Espanha como o desafeto do Vini Júnior. Nos jogos entre Mallorca e Real Madrid, eles ficam se pegando e tal. O Maffeo senta a borrada, depois diz, faz gesto de choro, dizendo que o Vinícius Júnior só chora. E esse Pablo Maffeo chegou até a dizer que o Vinícius Júnior não aguentaria 10 segundos num ringue de boxe com ele, tá bom? Nicola, boa noite. O Galo pegando o Bolívar, possível investidor. Ah, tinha essa, né, Thiago? O Thiago tá lembrando, fazendo uma lembrança importante. Alguns dias atrás começou a surgir a especulação de que um boliviano chamado Marcelo Gay, que era o dono do Bolívar, negociava com o Galo. E, por ironia do destino, o Atlético e Bolívar se enfrentam nas quartas de final da Sul-Americana. Tem esse detalhe, boa lembrança. São só 800 ingressos para venda no Galo versus Cruzeiro. Por quê? Eu achei que ia ser só a torcida de um time, não é, Leandro? Jogo do Cruzeiro, mando do Cruzeiro só cruzeirense, mando do Atlético só atleticano, não vai ser assim? Bora falar agora sobre um desafeto de Vini Júnior que pode virar reforço do Galo. Negociações em andamento, o Atlético já fez uma proposta oficial ao Mallorca, time espanhol, pela contratação de Pablo Maffeo. Esse é um lateral direito de 28 anos de idade, formado na base do Manchester City e que começou a jogar no futebol espanhol, primeiro vestindo a camisa do Girona. Desde então já esteve no Stuttgart, no Huesca e está há 3 temporadas jogando pelo Mallorca. Ele se tornou um algoz, um rival, um concorrente, um desafeto do Vinícius Júnior nos confrontos entre Real Madrid e Mallorca, um provocando o outro. O Maffeo, inclusive, faz gestos de choro, dizendo que o brasileiro chora nas divididas. Em determinado momento, o Maffeo chegou a dizer que o Vinícius Júnior não aguentaria 10 segundos num ringue de boxe contra ele. Pois bem, de acordo com a imprensa espanhola, o Atlético teria feito uma proposta de 4 milhões de euros ou 25 milhões de reais. O Galo não confirma as cifras, mas admite as tratativas e espera contar com o Maffeo o mais breve possível. Só para completar, jogador que está no Mallorca desde 2021 e na última temporada somou 31 partidas com 2 assistências. Só para completar, preciso contar que o Galo venceu mais uma vez o Godoy Cruz, vitória por 1-0, dessa vez na Argentina. Atlético que está se tornando o grande terror dos clubes argentinos. Ele não perde para os gringos há 13 partidas com 9 vitórias e 4 empates, quase 80% de aproveitamento. O último revés em 2020 contra o União fora de casa. O adversário do Galo, como eu já contei nas quartas de final, será o Bolívar, time cujo dono é Marcelo Claure. Se atleticano vai lembrar dele, recentemente o Claure foi apontado como um dos interessados em investir no Clube Atlético Mineiro. Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Galo, as atualizações do Atlético Mineiro. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça, hipótese alguma, de deixar aquele like maroto. Inscreva-se no canal, ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Galão da Massa, o maior clube do mundo. Então, rapaziada, um grande abraço para você. Não esquece, hipótese alguma, de deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Ele sempre tá trazendo vídeo diariamente aí para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.